Olá, queridos irmãos, queridos, graça e paz a todos. Que Deus o abençoe de maneira rica e gloriosa no nome do Senhor e Salvador Jesus. Queridos irmãos, eu quero fazer menção da palavra de Deus. Aliás, eu quero aqui demonstrá-lo na Escritura Sagrada quais são as virtudes que o eleito ou a eleita de Deus tem que ter. E aquele que não apresentar essas virtudes pode ter sido eleito pelas pessoas e não por Deus. Porque quem é eleito por Deus não precisa da elegibilidade das pessoas, porque já foi eleito pelo Todo-Poderoso. E aquele que foi eleito por Deus não depende das pessoas, depende daquele que o elegeu. Quem é eleito pelos homens cai mais cedo ou mais tarde, mas aquele que é eleito por Deus, ninguém pode derrubar. Olhe para mim, estou falando do linguajar espiritual, estou falando daquele que tem nos ombros o peso, a incumbência ou a responsabilidade de pregá-lo. Não estou falando de política, estou falando da palavra. Porque quando se fala de eleito, alguém com o coração sujo, malicioso, já pode pensar: o pastor vai falar de política? Não fui chamado para falar desse tipo de coisa, falar de Jesus. Colossenses capítulo 3, versículo 12, diz o título: as virtudes devem ser cultivada. Alguém que cultiva quer dizer guardar. E alguém que tem algo guardado, repito, estou falando do linguajar espiritual, alguém que tem algo cultivado direto do Espírito de Deus e guardado em si, vai transmiti-lo às pessoas aquilo que de Deus dentro de si você a cultivou. Colossenses 3,12 diz assim: ou as qualidades que o eleito ou eleita de Deus deve ter ou ser revestido. 3,12 de Colossenses. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, ou eleitos, santos e amados, de ternos e afeto, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. O homem ou a mulher, o eleito ou a eleita de Deus, ele deve ser revestido com essas virtudes. Alguém que tenha incumbência sobre os seus ombros de transmitir o conhecimento de Deus a outro, aos seus ouvintes, e não apresentar essas virtudes, ou não tiver revestido com essas virtudes, as pessoas podem aplaudir, as pessoas podem colocar lá em cima, mas cedo ou mais tarde vai desmoronar. Porque quem é eleito pelos homens cai, não prevalece. Mas quem é eleito por Deus, como falei, ninguém derruba, como diz aqui. O eleito de Deus, a Bíblia diz aqui, ele tem que ser revestido de amor. Santos e amados tem que ser separado e amado, ele tem que ter amor a levar as pessoas. O eleito, o homem ou a mulher de Deus, ele tem que levar amor a tudo e a todos, independente de quem. Estou dizendo que o homem de Deus, a mulher de Deus, ele tem que amar todo mundo. Seja cristão, mas é amar, não é ser hipócrita, é amar verdadeiramente. Porque hipocrisia é o que mais tem e amor é o que menos vemos hoje em dia. Mas como mostra aqui, as virtudes que devem ser cultivadas devem ser revestidas de amor. Tem que amar o cristão católico, tem que amar o macumbeiro, tem que amar o ladrão, o alcoólatra, o drogado, tem que amar a prostituta, o morador de rua, porque muitos dizem ser cristão e até expulsa para não entrar em muitas igrejas por aí. Isso não é amor, isso é hipocrisia. É isso que é. E o homem de Deus, a mulher de Deus tem que ser revestido, diz aqui. Diz aqui, tem que ser revestido com amor, santos e amados, de ternos e afeto. Tem que ter afeto por todo mundo, o homem e a mulher de Deus. Ele tem que ter afeto por tudo e por todos, independente de quem ele seja. Eu não posso amar mais a uns e menos a outros. Isso não é amor, isso é enganar a si próprio. Ele tem que ser revestido de amor, tem que ter afeto por todo mundo. O eleito de Deus tem que ser revestido de misericórdia, tem que ter misericórdia de todas as pessoas, tem que ser bondoso para com tudo e para com todos.
ele tem que viver em si a bondade de Deus, o eleito de Deus, a eleita de Deus. Ele não só deve viver a bondade de Deus, como deve levar essa bondade às pessoas. Ser bondoso para com todo mundo, independente de quem. De humildade, ele tem que ser humilde, não pode ser arrogante. O eleito de Deus, ele não pode ser ambicioso. O eleito de Deus, ele não pode ter jactância no coração. O eleito de Deus, ele não pode ser arrogante ou ignorante que seja. O eleito de Deus, ele não pode ter o nariz empinado. Ele não pode humilhar as pessoas. Ele não pode pisar nas pessoas. Não pode querer ser melhor que ninguém. Tem que ser humilde. Por que a Bíblia ensina isso? Tem tanta gente aí assim, ó, batendo pau para tanta gente. Pessoas que espiritualmente estão desmoronando. Engraçado. O eleito de Deus, ninguém derruba, não foi Deus que elegeu? E por que tem muito que está desmoronando espiritualmente falando? Sabe por quê? As pessoas colocou lá em cima. Mas Deus está dizendo, sabe o quê? Não fui eu, Senhor, quem as coloquei. Porque aquele que Deus elege, ninguém derruba. Mas aquele que é eleito pelos homens, mais cedo ou mais tarde cai. Mais cedo ou mais tarde desmorona. Quem é eleito pelos homens cai. Mas aquele que é eleito por Deus, quem é eleito por Deus, ninguém poderá derrubá-lo. Porque quem foi eleito pelo Todo-Poderoso não depende das pessoas, depende daquele que o elegeu. Será que muitos que estão me ouvindo não estão aplaudindo aqueles que foram eleitos pelos homens? Não estão aplaudindo pessoas que foram eleitos pelos outros e não por Deus? Porque o eleito de Deus ele tem que estar revestido de amor, tem que ter afeto por todo, tem que ter misericórdia, tem que ser bondoso, tem que ser humilde, tem que estar revestido de mansidão, ele tem que ser manso de espírito. O que é isso? É ter o domínio próprio. O eleito de Deus ele tem que se dominar, ele tem que saber o que fala. O eleito de Deus ele tem como principal objetivo unir as pessoas. O eleito de Deus, o principal objetivo do homem e da mulher de Deus é fazer com que haja união entre as pessoas. Amor entre elas. Afeto, como diz aqui. Tem que fazer as pessoas se amarem, se perdoarem. O eleito de Deus tem que levar essa virtude às pessoas, tem que estar revestido com essa virtude. O eleito de Deus ele tem que apresentar essas virtudes. Se ele não apresentar, não foi eleito por Deus. As pessoas podem até ter colocado lá em cima, mas não foi Deus quem o elegeu. Repito, que eleito por Deus não depende das pessoas, depende daquele que o elegeu. Mas que é eleito pelas pessoas, das pessoas depende. E ele diz no final do versículo 12: de mansidão e de longanimidade, suportai-vos uns aos outros. Veja, o homem de Deus, a mulher de Deus, ele tem que suportar tudo. Ele não pode ser ignorante. O eleito de Deus, ele não pode ter mau temperamento. O eleito de Deus não pode odiar ninguém. Tem que ter afeto por todo mundo. O eleito de Deus, ele tem que ser manso de espírito. Ele tem que ser bondoso com as pessoas. Tem que ter misericórdia das pessoas. Tem que estar revestido de amor. O eleito de Deus, ele tem que amar a tudo e a todos de igual modo. Suportai-vos uns aos outros. Perdoai-vos mutualmente. Tem que perdoar a todo mundo. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. O eleito de Deus ele vai perdoar independente de quem. Ele vai amar todo mundo. Ele vai querer bem a todo mundo. Ele vai ter afeto por todo mundo. O eleito de Deus ele é bondoso para com tudo e para com todos. O eleito de Deus ele é manso de espírito. Ele é humilde e não arrogante, nariz torcido. O eleito de Deus ele não tem o nariz empinado. Aliás, eu mando um recado aqui para os nariz empinados. Baixa a crista, viu? Baixa a guarda, senão Deus vai te derrubar. Vai quebrar a cara. Vai ralar o nariz só porque é ignorante. Só porque tem o nariz empinado. Vai ralar o nariz para aprender que na presença de Deus tem que andar prostrado. E não de nariz empinado. No versículo 15, no 14. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Acima de tudo isso, deve amar acima de qualquer coisa. Porque o amor é o vínculo da perfeição.
Seja a paz de Cristo árbitro em vosso coração. Ou seja, a paz deve ser como um juiz dentro de mim. Eu devo deixar a paz me conduzi-lo. E não eu deixar me conduzir pela natureza humana. A qual também foste chamado em um só corpo. E sede agradecido. Fui chamado para viver a paz. Ser um mensageiro de paz. E não um mensageiro de divisão, de discórdia. Eu fui chamado para viver essa paz e para levar essa paz às pessoas. Ser revestido de amor como eleito de Deus. E não ser disfarçado, dizendo ser eleito e estar disfarçado no meio dos outros. Tá bom? Que você possa ouvir essa mensagem e se perguntar a quem você está aplaudindo e a quem você está seguindo. Se alguém é eleito pelos homens ou se aqueles que são eleitos pelo Todo-Poderoso. Porque hoje mais são os que são eleitos pelos homens do que os que são eleitos por Deus. Então, ignorando os eleitos de Deus e aplaudindo os que foram eleitos pelos homens. Os que foram eleitos por Deus estão de pé. Mas aqueles que são eleitos pelos homens estão desmoronando a cada dia. Só não enxerga aquele que é cego. Boa reflexão. Forte abraço. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.